Vou botar o nosso terceiro momento do programa da resta do lado. Santos, se der, apresenta um pouquinho da orientação. Já voltando, palestando. A doutora Karen Santos é fisioterapeuta e especialista em reabilitação dos membros superiores, em especialização em reabilitação de trauma ortopédico, formação em reabilitação do ombro, membro titular das SVTK, formação em eletrólise e percussão, em draw neckling, pilates, biomecânica do ombro e cotovelo, além de técnica de terapia manual. Que legal isso, Sara. Tão bom que é futuro. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, agradecer o convite. Bom, eu costumo falar que foi uma fisioterapia, né, que escolheu, e tudo foi fluindo muito naturalmente, né, então eu sempre busquei atuar em especialidades não tão convencionais, especialidades muito mais difíceis, né, até para poder me nichar no mercado mesmo. E aí foi acontecendo naturalmente, com muito esforço, muita dedicação. E ainda estou aí no mercado já há 9 anos e deu super certo. Como foi a formação interessante e especializada na reabilitação, que é uma mais complexa, né? Cuidar de ombro, de menos. É bem específico, né? Fisioterapeutas geralmente têm um tom de reabilitar o corpo todo, tem aquela visão integrativa. Né? Então, você costuma ver fisioterapeutas que tratam tudo. E eu quis realmente inchar e ser especialista em algo que não tinha aqui no mercado. Na verdade, só tinha um serviço, então eu me especializar. E fui atrás, buscando bons cursos fora, né? Boas formações. E já trabalho numa clínica de ortopedia, né? Associada, né? Ao consultório. Então, lá a gente viu essa demanda. Né, de ter uma terapia específica para a reabilitação do ombro, porque realmente o ombro é uma das articulações que mais se lesiona, né, no dia a dia, tanto vai ser praticante ou não de atividade física, se o seu trabalho é ou não exige físico, mas sempre tem alguém, todo mundo conhece alguém que tem uma dorzinha no ombro, uma tendinite, oxide, e aí a gente, por falta mesmo desse serviço na cidade, eu fui aperfeiçoar. Quais são os principais desafios que nós enfrentamos hoje na prática da clínica, em geral, tem da fisioterapia? Que falta? Eu acho que, de forma geral, não necessariamente para mim, assim, mas de forma geral, a profissão ainda é muito desvalorizada, né? Se bem que pós-pandemia tivemos uma ascensão das classes. Foi uma das classes que mais cresceram aí, juntamente com a nutrição, com a atividade física, a fisioterapia, ela deu um boom pós-pandemia, né? Então essas pessoas passaram mais a valorizar a fisioterapia e serviços. E também buscaram mais de forma preventiva. Né? Antigamente, as pessoas iam mais quando já estavam com muitas dores, dores crônicas. Hoje não. Hoje as pessoas elas buscam uma fisioterapia de forma preventiva. Então, assim, acho que o conhecimento, né, vai perto das pessoas, você vai ver fisioterapia de qualidade, fisioterapia pode fazer com você. E aí é um serviço de boca a boca, é uma profissão muito nova, né? Acho que tem menos de 60 anos, 70 anos, se não me engano. E aí a profissão nova me tende realmente a crescer, Alguma história marcante dentro dos seus trabalhos? Como você falou, você compartilhar algo, você deu aquele retorno de marcou, vocês desenvolveram aquela qualidade de tem muitos. Gente, como pós-operatórios, pacientes de traumas complexos, né? São pacientes que caem de novo, tem um membro que está comedido, né? Geralmente o meu público é mais esse público mesmo de trauma mais, né? Um pouco mais complicado. Então, são pessoas que têm ali o braço, né? Você só consegue, dar valor ao devido, mas quando ele é solicitado, você não consegue fazer. Você não consegue executar porque ele é de desempenho. Então, os pacientes que têm lesões mais graves de ombro, essas lesões traumáticas, quando conseguimos reabilitar, ele vê que já consegue tirar o cabelo, consegue aplicar um sutiã, consegue ter sua vida normal e ver que não vai perder o membro, né? Então o paciente ele tem medo disso, então eu vou perder o braço, nunca mais vou mexer no braço. Então quando ele vê que realmente a gente consegue desenvolver função, qualidade de vida na terapia,
eles realmente ficam muito felizes. Teve um caso, tem alguns casos, né, que me marcaram muito, mas eu lembro que teve um caso de uma paciente de saúde mental bem agravada, né, que ela caiu, teve fratura exposta de cotovelo, fez algumas cirurgias, onde a gente entrou no serviço para reabilitar. Então, eu lembro que era uma paciente, por ter saúde mental debilitada, ela não podia ir para o consultório. Porque realmente ela dava muito trabalho. Então, o tratamento tinha que ser a domicílio. E aí, um certo dia, eu fui atendê-la e ela começou a me agarrar, começou a dizer que me amava, que não era para ir embora, que eu tinha que cuidar dela, que eu tinha que dormir lá com ela. E trancou a porta e jogou a chave pra baixo do apartamento. E eu fiquei dentro, só o marido dela tava trabalhando, aí eu comecei a fulano, pelo amor de Deus. Aí minha filha foi dar uma funcionária aí. Aí daqui que a funcionária viesse, e eu com medo, né? Com medo assim, porque ela tava com a saúde mental bem gravada. Então tá. Aí ele até falou: esconda todas as facas, tesoura que você tiver vendo. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Eu comecei a fazer carinho nela pra ela se acalmar e que eu não ia embora. Daí a funcionária chegou, quando a funcionária chegou, ela teve que ter uma raça assim, que não ali. Também que eu me senti refém naquela situação, né? Aí a gente colocou pra dormir, eu lembro que era uma atendimento pra durar 1 hora, durou quase 5 horas, porque foi uma coisa assim bem extensa. E aí quando eu saí de lá, eu lembro que eu liguei pra eu vou te matar. Ele tava de licença, né? Teve um problema aí na perna, eu vou te matar, como é que me manda um negócio desse? Aí ele, te vira aí. Então, esses casos me marcaram bastante, assim. Mas hoje tá tudo bem, tá lá, a gente conseguimos aí normalizar o braço dela, conseguimos também normalizar a saúde mental através de tratamentos psiquiátricos, bem avançados. Então, na fisioterapia tem essas nuances. E as lesões mais comuns, poderia ser evitar, que é mau uso do corpo, acontece não? Na verdade, as que poderiam ser evitadas, né? Na verdade, eu acho que não é nem termo correto. Eu acho que a gente tem que preparar o nosso corpo para não devido sobrecarga. Então, acho que a gente tem que conhecer como é o nosso dia a dia, como é a nossa demanda de trabalho e fortalecer o nosso corpo baseado nisso. Então, se você é um trabalhador braçal, eu acredito que você tem que ter o corpo muito forte para aguentar a sua história de trabalho. É isso, então, frequentar um bom fisioterapeuta, né, ter um ortopedista de qualidade, tudo isso faz com que essas lesões diminuem as chances delas virem, né, ter uma boa qualidade de sono, uma boa higiene de sono, uma boa qualidade de vida, né, alimentação adequada, ter uma higiene, assim, realmente de sono, porque quem não dorme não recupera. É importante o sono, a gente ter um sono de qualidade aí na recuperação dessas lesões e na prevenção também. Tá? Então é um conjuntinho de fatores. Como é feito o diagnóstico, o planejamento, tratamento. Mas esse tratamento, isso é não fácil, né? Pronto. Na fisioterapia tem uns limites, né? Todo mundo conhece, tem que fazer 10 sessões de fisioterapia. Tem que fazer 10 sessões de fisioterapia. Na fisioterapia especializada, essa regra não foge um pouco. Então, o paciente ele já vem com essas crenças. Então, a gente senta e a gente explica, não é 10 sessões. Seu corpo ele não sabe o que é 10 sessões. Então, vai ser um tratamento. Você vai ficar comigo atendendo a tendinopatia crônica. Você vai ficar comigo uns 3 meses, uma frequência de 1 a 2 vezes por semana. E a gente vai fazer um cronograma de tratamento. No final desses 3 meses é para você estar sem dor, estar bem, e é para a gente já estar inserindo na academia. Então, é todo um planejamento terapêutico. Não existe isso, eu faço 10 sessões, o paciente some. A gente tem que fazer realmente um planejamento. Tá? Então, isso de que 10 sessões de fisioterapia, isso não existe. Na verdade, isso se deu muito devido aos planos de saúde, aos convênios. Né? Porque quem atende convênio, o convênio exige a guia médica, que é para liberar as sessões. Então, o médico já libera 10 sessões, né, na guia. Mas é para o convênio autorizar. Na fisioterapia específica, né, fisioterapia especializada, isso já não acontece, porque a gente não precisa de indicação médica. O paciente pode vir direto nos procurar. Somos profissionais de primeiro contato. No outro também pode, mas como tem essa burocracia, o plano de saúde não pede. Então, quem faz pelo plano de saúde fica nesse sistema submetido ao médico, que está liberando as sessões. A fisioterapia independente, né, o paciente realmente não precisa passar por isso. Então, a gente faz todo um planejamento terapêutico. Doutor, mais 3 meses é muito? Não é. Se você for ver ao longo de 3 meses, o encontro uma vez semanal a 12 encontros, né?
às vezes uma vez semanal, às vezes 2 vezes na semana, né? Dependendo do quadro. Pós-operatório, a gente encontra 2 vezes por semana. Aí a gente vai desmamando. A gente vai uma vez, né? Apontada a evolução do paciente. O paciente chega de primeiro contato, a gente mantém 2 vezes por semana, no máximo 3. Muito difícil ser 3, mas acontece. Depois de 2 vezes, o paciente melhora mais ainda por uma vez, o paciente melhora mais ainda 15 dias, melhora mais ainda por um mês. Depois vem só para suas sessões de manutenção, que é isso que os pacientes fazem hoje. Eu tenho um paciente de 6 anos atrás, que teoricamente era cirúrgico, alguns casos, o paciente não está fazendo, doutor, eu quero fazer isso aqui. Tudo bem, a gente trata e o paciente fica tendo que fazer as manutenções. E, por incrível que pareça, gosta muito, é relaxante, e evita, né, o paciente de ir para a cirurgia e agravar alguns quadros. Então é assim que a gente faz quando a gente Como é que é feito? Um pós-cirúrgico, o CIT, né? Como é que é feito a técnica da doutora Rosário? As bucites, na verdade, a gente costuma falar que as bucites, elas são consequências de várias coisas, né? Nunca são uma bucite. Quando a gente vai ver, tem algumas tendinopatias ali relacionadas, você vai ver, tem algumas alterações posturais específicas. Então, a bucite, geralmente, a gente tem que cuidar todo o padrão postural do paciente, né? Então, a gente vai ter que ter todo uma programação para melhorar essa postura, de substituir ali a região de impacto. Geralmente a dor sabe você inflamadinha de dar um impacto do osso com o outro, né? E aí já é aquela dor. Então a gente tem que fazer todo um planejamento. E tem técnicas muito boas, mas eu sempre costumo falar que eu não sou muito de técnicas, né? Eu sou muito de avaliar, ver qual é a sua necessidade, eu vou na minha caixinha de ferramentas e vejo qual ferramenta eu vou usar para o seu caso. Eu não costumo propagar técnica tal, faz milagre, isso não. Vai muito de uma avaliação terapêutica, tá? Muito bem feita. E aí eu costumo ver o que eu tenho de arsenal para melhorar. Então, algumas sessões eu uso algumas manipulações disso, outras sessões eu uso de isso, outras sessões eu uso de eletrônicos, que são técnicas mais invasivas, técnicas com agulhas, outras eu já vou para exercícios mais posturais, e aí a gente vai vendo como o paciente vai reagindo a isso. Tá? Então, não existe técnicas específicas para lesões, né? Assim, existe uma boa avaliação e, dependendo disso, a gente escolhe qual ferramenta usar. Vou fazer uma acupuntura? A agulha é a mesma agulha da acupuntura, mas não é a mesma técnica. A técnica de acupuntura, geralmente, ela é mais pontos sistêmicos, né? Você vai ver tem alguns pontinhos específicos. Você coloca, às vezes, a agulha na testa, na orelha, no pé, na mão. O dry ou eletrólise que a gente costuma usar, né? Você coloca a agulha onde dói. Então a gente vai lá no ponto de dor, estimula ele, faz o processo inflamatório agudo, espera o seu corpo responder àquela inflamação ali ocasionada, né? Então, até assim, como é que você vai melhorar uma dor inflamatória com um processo inflamatório? Porque tudo que é crônico é mais difícil de tratar. Você chegou com uma dor que está por muito tempo, é muito difícil da gente tratar. Então, a gente tem que ter técnicas específicas, né? Condutas específicas para agudizar essa dor com muita segurança e orientando para o paciente. Para a gente ver que agudiza um pouquinho aquela dor, para ele se tornar um processo inflamatório agudo. E aí, sim, o seu corpo vai fazer uma resposta anti-inflamatória e conseguir se evitar a dor. Então, são, como eu falei, não é técnica. E tem todo um raciocínio por trás disso. Qual a importância de associar a fisioterapia com a exercício físico? Um ajuda um outro. Eu diria que não existe um sem o outro, né? Então, assim, a gente precisa realmente entender qual é a nossa demanda de ter um corpo forte, uma mente forte. Mas, assim, também tem que ter um corpo alinhado. Não adianta a gente colocar carga no corpo todo desalinhado. Não vai dar bom. Então, é importante, se você puder conciliar os dois, é o ideal. Frequentar seu fisioterapeuta regularmente e fazer a sua atividade física junto com higiene de sono, com alimentação, é a chave de você se manter bem. Então, a recuperação depende de cada lesão, cada tipo, né? De cada lesão, em que o paciente se encontra em cada estágio dessa lesão. Cada estágio dessa doença. Se o estado é mais agudizado,
a gente tem um período de resposta, a gente entra com técnicas diferentes, né, que são técnicas mais anti-inflamatórias, analgésicas. Se o paciente está no estado mais crônico, a gente já entra com outra arsenal de coisas. Então, depende, às vezes você pode ter a mesma razão, mas em estágios diferentes. Você pode ter um sítio ali, uma tendinite bem aguda, e o seu colega pode ter ali uma tendinopatia crônica, né? Então, vocês têm o mesmo caso, mas não necessariamente vai ser o mesmo caso. Aí cada organismo reage de um jeito, né? Cada organismo reage de um jeito, se você tem um organismo inflamado, demora mais, tem técnicas para isso, a gente não pode usar o organismo inflamado. Se você é fumante, também não, o cigarro ele deteriora, né? Tem umas enzimas que a gente fala que o cigarro é nativo para o nosso corpo, né? E aí essas enzimas deterioram o colágeno dos tendões. Então, se você vê uma pessoa fumante, né, uma pessoa que é fumante há bastante tempo, você vai ver que é uma pessoa sem muita elasticidade, uma pessoa toda dura. Você vai pegar ela que era toda dura, toda rígida. Então, o colágeno vai pegar tanto tempo, né? Então, com uma pessoa dessa é muito difícil ficar de qualquer vazão. Uma pessoa altamente inflamada, né? Então, a gente tem que fazer todo um trabalho mais sistêmico para responder isso. E como é, assim, pela acelerar um tratamento que vai demorar para um mês, você então decide. A celeridade, que é sempre agoniada, ela bom. Assim, a gente vive numa era do. Temos que agoniadinha, ela bom, a gente vive numa era do mediatismo, né? A gente vive nesse. Exatamente, as pessoas não têm mais paciência para então elas querem tudo muito rápido. E o que eu falo? Desacelera. Porque não é assim. Se você ficar acelerado, seu corpo nem vai responder. Então, desacelera. Chegar o dia do seu viagem, você viaja de acordo com como você estiver. A gente vai tratar aquilo para eu chegar no seu viagem, a gente vê se você está nervosa. Do jeito que a gente continua o tratamento da mesma forma. Não tem essa de querer acelerar para um evento tal. Não existe. Nosso corpo ele não sabe. Então, se a gente fica ansioso, ele vai fazer piorar. Então, a gente já liga o botão de desacelera do paciente. Pode acelerar. Calma aí, né? Você acalma. Então, dá tempo, resposta terapêutica. A gente estimula mais o nosso corpo e tem uma resposta terapêutica. Para tendão, para pulso, para tudo tem uma resposta terapêutica. Se você leva um arranhão, tem um tempinho para aquele arranhão cicatrizar e tudo, né? Então, porque você pensa que uma lesão vai ser uma coisa assim tão rápida, né? Então, a gente pega realmente o paciente dar uma freada. Uma dessas lesões voltadas rápido, né? Tipo, para os atletas, como é que eles devem tratamento, que eles podem evitar, né? É o vive do esporte, como é que é? Porque os atletas de alto rendimento é bem complexo. São pessoas que não necessariamente você tem um alto rendimento, quer dizer que a pessoa tem saúde. Às vezes tem um alto rendimento, mas tem um corpo muito sobrecarregado, né? Principalmente o sistema muscular, especificamente. Então, realmente, fazer as pausas, os descansos, porque quem é atleta de alto rendimento, geralmente tem treinos muito intensos, né? Porque tem competições, enfim. É entender que o corpo precisa de descanso, frequentar um bom fisioterapeuta, tá? E todos esses outros critérios que eu já falei, higiene do sono, tá? E o principal, depender de qual esporte, você procura um fisioterapeuta nichado naquilo ali. Voleibol, você vai ter um fisioterapeuta nichado na área de meio superior, que é geralmente a área que mais lesiona. Futebol, geralmente inferior, que é o que mais lesiona. Então você tem que procurar, né, onde procurar serviço. Você tem que saber onde procurar serviço, tá? E saber que nem todo mundo que se intitula especialista de fato especialista, né? Então você tem que realmente buscar informações e buscar profissionais sérios para ajudar vocês nesse percurso aí que é a foi. Qual os cuidados após a realização? Eu vou fazer tudo extrapolar. Pode voltar e se complicar. Bom, na verdade, quando a gente reabilita, eu sempre falo que a pessoa vai reabilitar para ficar bom. Não é para ficar, ai meu Deus, eu não posso ir. De forma nenhuma. Você reabilita para você ficar bem. Você reabilita, você vai ter sua vida normal. Principalmente quem passa por cirurgia, que fica, ai meu Deus, eu não tô mais fazendo isso. Não, você tá aqui pagando serviço pra você ficar bom e ter sua vida normal. Você vai fazer o que você achar que deve. Eu não gosto de limitar o paciente a nada, a não ser casos muito extremos. A gente pede pra afiar. Mas no mais, não. A gente reabilita, vida normal. Vem aqui de vez em quando pra gente ver como é que tá o andamento, né? Depois da aula. Fica vindo pra gente acompanhar. Mas nada de viver com crenças limitantes. Pra ter vida normal. Como a doutora vê, o futuro da fisioterapia dentro da reabilitação de onda da sua área,
hoje, nesse longo da que podem mudar, que vem aprimorar para. Olha, reabilitar Angra é muito difícil. É tanto que temos poucos reabilitadores na cidade, e aqui é capital, né? Um pouco mais. É muito difícil membro superior reabilitar. Quando eu vou palestrar em alguns eventos, vou dar aula em algumas faculdades, né? Aí eu sempre pergunto, quem tem aptidão, né? Quem tem a vontade de ir para o membro superior, quase ninguém quer. A galera prefere mais mesmo o membro inferior ou comum, né? É bem difícil, no longo desses 10 anos, eu ainda tenho muita coisa que a gente ainda não sabe, mas é muito bom você trabalhar com um nicho assim tão específico, porque também temos bastante ortopedistas, né, que precisam de profissionais da área. Só temos 2 serviços aqui em Teresina especializados, pelo menos que eu conheço, né? De fisioterapia, especializada de nível superior. E aí faltam realmente no mercado profissionais para esse nicho. Tem muitos de inferior, mas assim, especialista mesmo, eu acho que também de inferior só tem um, né? Para se intitular especialista. Mas eu vejo que é uma profissão muito promissora se você realmente souber, né, se posicionar no mercado, saber com quem você isso com quem você trabalha, né, no dia a dia, isso é muito importante. Eu, graças a Deus, tive a chance de trabalhar com bons ortopedistas, tenho a chance de trabalhar com bons ortopedistas, e a gente tem assim uma troca incrível. E assim, o futuro da fisioterapia depende de nós fisioterapeutas mesmo, não estimular, não é fácil, como eu falei antes na valorização da classe, mas isso está mudando bastante. Eu fico muito feliz com essa mudança. Realmente é uma profissão muito boa, muito maravilhosa. E como eu falei, teve o boom da pandemia, essa ascensão, então teve assim, hoje os bons fisioterapeutas mesmo atendem particular. Muito difícil hoje ter. E acho que nenhum paciente hoje mais tem aquela paciência para fisioterapeuta humano, né? Então hoje teve essa valorização que a gente já considera muito grande, de bons profissionais se manter com bons consultórios, temos a agenda cheia, né? Com fila de espera, inclusive. Então, a gente com trabalhando certinho, né? Dá tudo certo. Impacto tecnológico, com a crescente tecnologia, já tem muita pesquisa voltada para a área. Tem várias pesquisas aí, tem as pesquisas de sangodrômico, né, com promessa aí de regenerar os tendões, tem a parte regenerativa, mas tudo ainda está muito em estudo, né, ainda não tem uma segurança assim para se usar, apesar de já ter alguns profissionais usando, mas assim, a ciência mesmo, ela não respalda ainda para uso, né. E a tecnologia é sempre bem-vinda, a tecnologia associada com bom raciocínio. Então, as duas coisas têm que ser vistas. Não adianta ter boas tecnologias e não saber usá-las. Então, você tem que ter boa tecnologia, mas você tem que saber usar e tem que saber usar na hora correta, né? Então, temos promessas, mas ainda falo que o bom do fisioterapeuta, e que não vai ser substituído futuramente, pela inteligência artificial, o bom do fisioterapeuta é cérebro e mão. Então, a mão do fisioterapeuta ainda é a mão realmente que cura, né? Através de, claro, um raciocínio clínico bem direcionado. Mas a gente tem uma diferença que é isso, que é a mão. Nossa mão, eu costumo falar que eu enxergo com as mãos. Então, você chega pra mim, eu consigo diagnosticar o teu tendão, se ele tá bom, se ele tá ruim, de olho fechado, só no toque, né? Então, eu falo muito com os meus pacientes. O paciente fala, doutor, quando é que ela sabe é bem mesmo que dói? Eu falo, tem olho nas minhas mãos. Então, eu acho que a gente ainda tem muito esse poder de mão. Então, isso aí, nenhuma tecnologia vai adiantar. Como é que você concilia a vida, o trabalho, a família, lazer, se encontra o paciente, na praia. Doutora, você viu que eu tô bom ali. Como é que tem esse retorno? Acontece muito. Acontece muito, e como Teresina ainda é uma cidade pequena, né? Assim, relativamente, a gente encontra bastante. E eu trabalho no clínica de ortopedia também, que é bem conhecida, então acontece todos os dias. E conciliar é difícil, a vida principalmente sendo mulher, porque a vida da mulher é equilibrar pratinhos. Família, eu ainda não tenho filhos, né?
Mas casa, demanda de casa, o consultório, a clínica, então você tem o meu tempo para minha atividade física, o tempo de mulher, tem o tempo de esposa. Então, é um equilibrar pratinhos a vida da mulher. É se desdobrar e dar tudo certo. E eu no meu consultório, sou eu que agendo, sou eu que faço tudo também. Então, são muitas demandas, né, pro dia a dia, mas você tem que equilibrar, tem que ter. Ainda tem que procurar o tempo de viajar, de se ocupar, porque senão a pessoa endoida, né? Mas vai dar certo. Aí escolher uma profissão, que eu também todo dia. É porque o dono da saúde não ia dar certo, não. E ainda trabalha mais do que eu, é complicado. Mas dá certo. Tá chegando. É bom que sempre anda de pé. Hoje não dá tempo nem pegar. Aqueles que desejam seguir o campo da fotografia, tipo assim, como é que é o cenário? Tem mercado, todo mundo ficou formando, todo dia as universidades sabem da forma, né? Olha, tem bastante profissional no mercado. Tem vaga para quem quer se especializar, se direcionar. A gente tem muito um déficit ainda aqui. Por exemplo, fisioterapeuta especialista em pé, não tem. Fisioterapeuta especialista, deixa eu ver, em joelho, acho que a gente só tem um especialista mesmo, né? Fisioterapia reumatológica, não temos nenhum. Então, eu até falei pra minha cunhada, a irmã dele é fisioterapeuta, né? E aí eu falei, eu te chamei, não vai ser Maiara, vamos para essa área de reumatologia, né? Não tem ninguém, porque como eu fiz pós fora, né? Eu fiz estudando fora, a gente via lá em São Paulo tem fisioterapia reumatológica. No tempo dessas doenças de chikungunya, zika, os pacientes ficam sequelados, eles não têm uma mão de obra fisioterapêutica especializada nessas patologias. Para tratar, eles são pacientes que ficam de cadeira de roda durante um tempo, né? Cadeira de roda, vão pra muleta. A gente teve um exemplo dentro de casa, né? Que foi minha sogra que pegou e ela ficou andando assim muito ruim. Então, eu não tenho fisioterapia reumatológica. Em São Paulo tem. Em Recife tem. Em Teresina não tem. Reumatológica. Então, nesses nichos tem muito mercado. Agora, o que a gente tem muito, que está saturado? Mais do mesmo. Então, tem muitos fisioterapeutas fazendo a mesma coisa. Então, para esses que saem vão fazer a mesma coisa, realmente tá complicado. Agora, você sai, se especializar em algo que realmente não tem, fazer uma pesquisa de capital e ver que não tem, você está muito bem. Da clínica que eu trabalho, tem alguns ortopedistas que tem algumas reuniões científicas, né? Por exemplo, teve do ombro, aí teve o ortopedista do ombro, e teve eu falando do caso clínico e eu reabilitei. A gente juntou e a gente estava lá debatendo. E aí os meninos tinha do pé, tinha do joelho, tinha do quadril, falando, gente, cadê o fisioterapeuta da minha? Não tinha, não tem. Então, realmente, se você sair para esse rumo e buscar, muito mais caro. Agora, mais do mês, você vai ser mais um saturado. E da área tem que ver mais, transações pulmonares, então você vai pegar, precisa. A área pulmonar também cresceu bastante, mas o Covid precisou muito. É uma das principais áreas de atuação da fisioterapia que cresceu muito, justamente por a sequela de Covid, né? O Covid realmente viu-se a necessidade de terapia respiratória, as influências também, a infantil, né? Então, se você olhar, são áreas bem direcionadas. E não tem mercado também para isso. Mas falta um pessoal bom. E aqui em Teresina tem alguns muito bons. E que estão muito bem na profissão também. Então, é isso. É você ver com a sua área de afinidade, né? E ver como é que está o mercado para essa área de afinidade e tentar nichar o máximo possível daqui também. Com certeza, tem muito mercado. Só em conquista. Onde a fisioterapia ganhou, quem a escolheu? Você ou ela escolheu? Acho que foi muito porque eu sou, porque eu acho que em qualquer área da minha vida eu iria, se modéstia eu acho que iria lidar muito bem, porque eu sou muito determinada. Sim. E eu sou uma pessoa que vem do interior, né? Eu saí de casa, eu tinha 15 anos. Então eu fui morar longe dos meus pais desde os 15 anos. E assim, foi uma vida de muita luta. Então, eu não tinha a opção de não dar certo. A minha opção era dar certo. Tanto quando eu terminei a faculdade, isso eu tenho que estar empregado, porque senão o pai vai mandando voltar. Não vai ficar querendo me manter bem aqui, Teresina. Então, eu já fui... Antes de eu terminar, eu já estava ganhando dinheiro.
Eu já tava assim, eu sempre fui muito. É momentos que eu sou muito precoce. Eu lembro, Focado, né? muito focada. Eu lembro como hoje eu fui pra São Paulo, mamãe com meu amigo, eu tava em São Paulo, menina, tu tá em São Paulo sem dizer pra ninguém, porque se eu dissesse, ela ia brigar. E eu fui pra São Paulo em busca de. E não sabia como que eu iria. Meu Deus, como que eu vou me manter? Eu só ia. Eu só ia, me tinha a cara e deu muito certo. Eu sou muito assim. Não espero condições perfeitas. Eu busco as minhas condições. Dentro do que eu tenho que fazer o melhor. Então eu sempre fui muito assim. É tanto que eu tenho 32 anos, eu já me acho muito bem na minha profissão, né? Mas também foram muitos anos de luta. Então eu tô agora colhendo os frutos, né? Trabalhando e tudo mais. Eu acho que e sou muito realizada no que eu faço. Sou muito feliz por ter o reconhecimento dos meus pacientes, dos colegas ortopedistas. E assim, a vida a gente aprender, né? Um dia de cada vez. E eu sou muito honesta também dos meus pacientes. Quando é pra dar, olha, aqui é casa, a gente consegue resolver. Olha, não dá, que é cirúrgico, vai procurar um médico. Sou muito honesta assim também. Então, eu acho que Deus abençoe, né? Mensagem que você gostaria de deixar ao longo da sua história e deixar um problema. Precisa realizar como e onde é que eu vou onde é a chance. Olha, se tiver algum problema de jogo, procure, meu filho, meu Instagram é Arlene Santos, ombro e cotovelo, então, até o nome bem inchado, né? A gente consegue fazer diagnósticos, consegue setar, se precisar associar comportamentos de ortopedistas especialistas, a gente tem também bons contatos, trabalhamos junto com uma equipe muito boa, e não espere a dor do ombro piorar para procurar ajuda. A dor no ombro é aquele tipo de dor que não melhora você deixando para lá. Pelo contrário, piora. Então, sentiu dor, procure ajuda. É o sinal que o corpo está precisando. Tá precisando. É o sinal que o seu corpo está falando com você. Não ignore. Entendeu? Doutor Letícia, obrigado a todos. Muito conhecimento. A gente acima da média, de muita precisão. E se é o programa está decente, hoje nós esperamos saúde. Nossa sexta foi saúde. Tem nosso segundo momento, descendo, acima da média. Incrível. E possa ser um momento, cara, de muitas vezes, pode voltar com a gente, conteúdo novo, a gente vai para essa peça, receber, compartilhar essa informação com a sociedade. Isso é uma puta vantagem. Muito obrigada. A senhora viu, tá com a gente. E a gente sempre, ó, gosta de pontuar muito para uma canecazinha na sua foto. Ah, que lindo, amém. É de coração, tá ficando aí de coração, me faz com toda a expressão. Que coisa linda. Que já existe, olha. 36 anos lá na Gabriela Ferreira, na próxima praticação, dá sempre dando esse apoio, esses lindos para levantar quem passa com doce e palestra. Vai ser lindo para tomar um cafezinho? Ah, Fernando, vou deixar ela no consultório, viu, para usar no consultório. Que coisa linda, beijo. Muito obrigada, viu? O contato mais uma vez, assim, contato aí. Para entrar em contato para consultas, é no 869-9852-4466. O WhatsApp e a gente direciona, tá? Muito obrigado. No ar, a alegria que contagia. Programa Tardiário, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra se entreter.